E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador. E bem, há muito tempo eu venho conversando com meus colegas assim sobre a importância de Vingadores Ultimato, que ele é um filme muito maior do que simplesmente o fechamento de 10 anos da MCU. E eu digo isso porque a maioria das pessoas que gostam do filme se apegam às cenas épicas de batalha, aquele confronto final maravilhoso e tudo mais, e quem não gosta do filme se apega muito a questões como ele é um decenalta que sempre vai odiar tudo da Marvel, ou achar que filme de herói é filme de criança, ou achar que filme de herói não é cinema de verdade. E outro fato também que aponta isso é a questão de muita gente falar que gosta muito de Vingadores Ultimato, mas que não gosta do primeiro ato do filme, porque fala, é um filme mais lento, é muito devagar, esse começo do filme é arrastado demais até chegar na segunda parte, onde assim, reúne e tudo mais, tal assim. Mas é nessa primeira parte, que é mais lenta, que é mais pesada, que tem as maiores lições que a gente pode tirar para nossa vida. E é por isso que é tão importante, na minha visão, a gente ter uma ótica sobre esse filme em relação ao momento que a gente está vivendo agora. Porque esse momento retrata o momento de uma tragédia irreparável, irreversível, onde você tem os personagens vivendo as consequências dessa tragédia sem poder fazer absolutamente nada, assim como nós neste momento exatamente. A partir desse momento é onde a gente começa a traçar o paralelo entre o filme e o que a gente está vivendo. Agora é o momento onde começa a tocar Dear Mr. Fantasy e você fica reflexivo pensando nas coisas sobre a vida. Porque diferente do filme que a gente teve o estalo que resolveu tudo pro Thanos em um dia, a gente está vivendo o momento do estalo por um longo meses. Agora que a gente começou a viver o estalo, entendeu? Esse estalo vai durar ainda bastante tempo, porque as consequências estão acontecendo ao longo do tempo com a evolução dessa pandemia. Como eu disse, as pessoas à sua volta começam a ficar doentes, começam a falecer e você não tem poder de fazer absolutamente nada propriamente dito. E eu falo que o filme é semelhante com a questão que a gente está vivendo agora, pois é uma questão que atinge qualquer tipo de classe social que você esteja, independente do local que você esteja, porque todos os tipos de catástrofes e tragédias que nós tivemos tiveram relações ou com guerras, ou com desastres naturais, ou com atentados terroristas. E isso são questões pontuais dentro do mundo. Uma coisa de escala global que a gente está vivendo só nesse momento. Talvez a última coisa que a gente viveu foi a gripe espanhola, efetivamente. Mas quando esse momento do estalo vai acabar? Quando, depois de muito tempo, a gente viver correndo atrás de uma resposta para isso, e aí chega a Capitã Marvel com seu brilhante ato de retumbância em resolver a situação, porque é o que ela faz na galáxia inteira, e vai nos dar coragem, e vai nos dar a solução para resolver o problema. Traçando um paralelo, quem seria a Capitã Marvel? Seriam todos os cientistas, virologistas que estão trabalhando na cura do vírus agora. Mas aí que é o problema, até lá, até chegar à solução do problema, assim como no filme, o Thanos já vai ter feito o que ele quis fazer e vai tirar um momento para descansar, que vai ser um momento que ele vai estar mais vulnerável, vai ser um momento onde vai ser atacado. Ou seja, a gente só vai conseguir pegar o vírus efetivamente a hora que ele estiver descansando. E aí talvez não seja tão interessante pra gente, mas vamos colocar derrotar ele não vai fazer mais tanta diferença, infelizmente, porque o desastre que a gente tinha que cometer, ele já cometeu. Porém, esse detalhe é muito importante pra gente, porque é a partir dele que você começa a desenvolver a questão da solução do nosso terceiro ato desse problema que a gente está vivendo. Mas a gente vai falar dele mais daqui a pouco. Voltando à nossa linha de raciocínio, nos próximos dias a gente vai começar a viver essa sensação pós-blip, ou seja, aquela sensação que nós vimos no filme, o que aconteceu com o mundo pós-estalo. Uma fase que vai durar bastante, vai durar, sim, mais ou menos 5 anos para a gente voltar, entre aspas, a ter uma normalidade, porque nesse período a gente vai passar por várias recessões econômicas, recessões sociais até, para a gente conseguir estabilizar e entender todo o impacto que esse momento está tendo na vida da gente. Porém, a gente já pode ter uma certeza nas nossas vidas. Nada será como antes. A nossa vida mudou completamente a partir deste momento. E você, para começar a lidar com essa situação, tem que entender isso. Nada será como antes. Você vai ter que mudar vários conceitos presentes da sua vida. Talvez você tenha que mudar de emprego. Talvez você tenha que mudar de área de atuação na sua carreira. E vai ter que revisar várias coisas. Eu, por exemplo, não sei como vou conduzir o canal daqui pra frente. Não sei se meus temas são relevantes, não sei se meus temas adicionam mais pessoas, porque isso é uma questão de proporções nunca antes vistas. A gente está aprendendo como lidar com este momento agora. Nós não temos como medir como a gente vai reagir a esse momento. Cada pessoa vai reagir de um jeito, segundo o que ela viveu até esse momento,
segundo suas dores, suas crenças, suas experiências de vida. E quando acontece isso, vamos colocar quando um denominador comum atinge todas as pessoas, cada uma vai reagir de uma forma diferente. Então a gente não tem como falar uma resposta certa para você, faça isso, faça aquilo outro. Porém, voltando às questões do filme, a gente tem vários exemplos nos personagens que restaram, que viveram esses 5 anos, para entender como que será o reflexo disso tudo pra gente. E a partir disso que a gente começa a entender onde a gente se coloca em cada situação, que é o reflexo de várias nuances sobre a mesma catástrofe. Começando pelo exemplo da Capitã Marvel, que citei agora há pouco, que assim como cientistas vão agir buscando a solução efetiva do problema, mas assim que resolver, tem que voltar para sua missão, pois não existe só esse vírus para ser combatido na galáxia, entre aspas. São eles que trabalham na solução de nossos problemas. Ou, por exemplo, o Rocket e a Nebulosa, que são os dois únicos aqui que eu vou citar em conjunto, que são as que estão impossibilitadas de encontrar as outras pessoas que amam, e precisam confortar uma nas outras e dar força para seguir em frente nessa fase. Como inúmeros médicos, enfermeiros ou pessoas que viajaram para um país e não têm condição de voltar por questões de aviões e tudo mais, pandemias, fechadas de fronteiras e todas as questões que obrigam pessoas desconhecidas a ficarem juntas. Outro exemplo é o Máquina de Combate, pois independente do que aconteça, ele é uma pessoa que sempre vai estar presente na vida das pessoas que amam, dos seus amigos e tudo mais, mesmo que ele não tenha um motivo específico para estar lá. Mas ele sabe que ele pode ser importante, pode ser útil para esses amigos neste momento, e isso serve como conforto para ele. Ou, por exemplo, as pessoas podem se comportar como o Hulk, que simplesmente vai aceitar o que ocorreu e tentar viver uma nova vida depois disso, recomeçando totalmente do zero. E o que acontecer, aconteceu, e se for positivo, legal, se não for, é consequência do passado. Porém, teremos pessoas também que viverão uma situação parecida com a do Gavião Arqueiro, que se tornou Ronin, e que vai se revoltar com toda a situação que está vivendo, com todo o cenário atual da vida dele, e viverá a vida sempre no limite, buscando sempre uma intensidade para preencher um vazio interno que ele acabou tendo em seu coração perante as perdas que teve durante este momento. Ou ainda casos mais complexos ainda, como o do Thor, que vai acabar se agarrando em pequenas conquistas do dia a dia, pequenas vitórias do dia a dia, e acabar dando um valor além da conta a elas, porque ele ainda sente a dor de ter feito algo que se omitiu. Vai buscar um tipo de redenção que vai se tornar seu objetivo de vida, assim, mas acaba sendo vazio em certo ponto. Ou as pessoas se comportarão também como a Viúva Negra, que lutou uma vida toda para construir e se encaixar em algum tipo de lugar na sociedade, mas que em pouquíssimo tempo viu tudo ruir sob seus olhos. Mas mesmo assim, não aceita que perdeu a situação, que tudo ruiu, e tenta fazer as coisas voltarem como antes. Nessa questão de voltar como antes, a gente tem até o caso dela e o caso do Capitão, que ele fica conversando em grupos com pessoas, refletindo bastante sobre coisas que aconteceram no momento, as saudades que ele sente de um tempo passado, mas sempre ficando atento e inquieto por buscar uma recolocação nesse mundo todo, com uma nova alternativa de tornar as suas mágoas internas algo que vai ajudar efetivamente alguém em algum ponto. Ou sendo como o Homem de Ferro, que apesar de ter sofrido pouco em cima dessa situação caótica que a gente está vivendo e ter passado praticamente ileso sobre tudo que aconteceu, acaba tendo a sua filosofia de vida ferida, que o leva a uma inquietude sobre como achar modos de contornar e tornar as coisas boas como antes, reais novamente, que entra um pouco também naquelas questões que eu mencionei anteriormente, sobre o papel de virologistas, cientistas, talvez até um pouco de políticos, mas aí a gente entra no problema da politicagem também, que eu não quero falar nada nesse vídeo. Mas tem outro fator muito importante aqui. Quem seria o Thanos no meio dessa história toda? Com tantas ações destrutivas sobre a natureza, os recursos naturais que garantem a nossa existência, o mundo estava caminhando para um colapso. Talvez o Thanos seja o momento desse colapso inevitável acontecendo. Um simbolismo do momento desse colapso que a gente está vivendo. O mundo estava cada vez mais vivendo no seu limite de recursos naturais, assim, e o Thanos seja a representação desse momento que a gente está vivendo, onde uma crise global aconteceu. Mas aí você se pergunta, e o Homem-Formiga? Para falarmos do Homem-Formiga, temos que entrar no terceiro ato do filme, que é uma parte muito importante pra gente agora. Só que antes de entrar no terceiro ato, eu vou pedir pra você, se gostar desse vídeo, que pode ajudar alguém, curtir, compartilhar, favoritar, sinalizar, se inscrever no analisador, pra vir com a gente nessa, pra passar todo mundo junto, porque vai ser um período difícil pra todo mundo. Vai, mas unidos, juntos, a gente consegue passar isso da melhor forma possível, conversando, dialogando efetivamente,
para encontrar uma resposta, encontrar um novo rumo depois de toda essa situação caótica que nós estamos vivendo. Comente aqui embaixo se você gostou do vídeo, algum ponto de nuance que você queira detalhar. Até se você tem algum tipo de mágoa ou coisa que você quer conversar efetivamente, coloque aqui embaixo, a gente vai trocar ideia com você. A gente tem que abrir esse espaço para quem a gente conhece, para ter um diálogo, para ajudar as pessoas a sair desse momento que a gente também está vivendo. E para uns vai ser mais difícil, como você tem nos casos personagens, para outros é mais simples. Então a gente tem vários perfis aqui que você vai se realocar agora e vai entender qual vai ser o seu papel daqui pra frente. Porque assim como eu disse, pra falar do Homem-Formiga a gente tem que falar do terceiro ato do filme. E o terceiro ato do nosso Vingadores Ultimato, da nossa batalha de hoje, ele é diferente do terceiro ato do filme. O nosso terceiro ato tem que ser combatido com o segundo ato do filme, que foi o momento onde eles procuraram respostas, combinaram vários fatores que pareciam improváveis para achar uma solução, mas que, quando combinados, dão certo e fazem aquela derrota que parecia inevitável do vírus ou do Thanos se tornar provável e acontecer efetivamente. E nós temos que fazer isso efetivamente. Como eu disse anteriormente, nada será como antes. E para a gente ficar um pouquinho mais fácil, evitar que uma catástrofe que a gente está vivendo beire um cenário pós-apocalíptico que pode ser se não fizermos nada, a gente tem que agir nesse momento. Nós não teremos as pessoas que já se foram, nós não teremos as pessoas que ainda se vão, nós não teremos uma arma que pode devolver toda a questão na mesma moeda para o vírus. A gente não tem todas essas questões. A gente só tem a gente efetivamente. A gente só tem aquela formação original que sobreviveu ao blip, que está aqui buscando uma resposta, buscando uma luta para seguir em frente. São todas as pessoas que eu citei anteriormente dentro dos perfis personagens que temos disponíveis para enfrentar esse problema. Como nós vamos fazer isso? Por questões simples, e várias questões simples que somadas vão fazer diferença. Como se informar corretamente, não cair em fake news, não disseminar fake news, desmentir quando alguém fala alguma coisa muito absurda, muito errada. Até por isso eu indico o canal do Atila, ele está 30 dias antecipado de tudo que está acontecendo no Brasil. Então, se você quer se informar corretamente, vai no canal do Atila, mas basicamente não dissemine informação errada. É o mais importante. Além disso, obviamente, lave muito bem as mãos, dedo por dedo, parte de cima, parte de baixo, faça o serviço corretamente, coloque suas roupas, foi em algum lugar fora de casa, faça tudo para evitar que a contaminação ocorra nas pessoas que estão em casa com você. Use o álcool 70%, higienize muito bem, deixe tudo muito bem limpo. Todo lugar que você vai, evite colocar a mão no rosto. Proteja a sua tosse, o seu espirro das outras pessoas. Coloque o braço assim, que é o modo correto de se fazer. E falando dessas pessoas, talvez a ação mais concreta que a gente consiga fazer além dessas, com as pessoas que nós amamos, é proteger elas e preservar a quarentena, efetivamente. Se você tem uma pessoa de grupo de risco, que é pessoas com dificuldade de respiração, pessoas com mais de 60 anos, mantenha a distância. Você não vai manter a distância dela para a vida inteira, é só por um momento. É só por esse momento que a gente está começando a subir para o pico da doença, a gente tem que manter a distância delas. Porque a gente pode acabar infectando e trazendo um cenário mais caótico para elas. Talvez fatal. É momentâneo, não é pra gente fazer isso a vida inteira, mas nesse momento é bom a gente cuidar dessas pessoas, não deixar que elas saiam sozinhas na rua, não deixar que elas façam besteira por aí, e também não fazer as besteiras que eu acabei de citar na frente delas. Isso pode prejudicar muito, tanto você quanto elas efetivamente. Salve as pessoas que você ama de verdade. Faça o básico para isso acontecer. E por fim, logicamente, fique em casa, respeite o período de quarentena. Assim como eu acabei de dizer, não vai ser para a vida inteira, é um momento só que está passando. Isso vai passar. Questões econômicas, sociais, crises, recessões mundiais, a gente vai viver, já vai acontecer. Então, cara, é pouco tempo. Em relação ao tipo de hecatombe que a gente pode viver, isso é pouco tempo. Tenha paciência. Vai ser um momento difícil para todo mundo? Vai ser um momento difícil para todo mundo, mas junto a gente vai conseguir sair dessa. Porque infelizmente a gente vai ter sacrifícios, assim como no filme, só que não vão ser sacrifícios que vão resolver o problema. E sem sacrifícios poderiam ser evitados. E como disse o Capitão América mesmo, nós não negociamos vidas. Então não negocie vidas, salve quem você puder, em cima do que a gente já falou aqui. E é isso aí, galera. Se cuide e até o próximo analisador.